Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês mais um programa Mundo Equestre. Eu sou o Danilo Paiano e estou aqui para falar para vocês sobre o nosso convidado, Rodrigo Caldeirão, o Pilha. Vem com a gente! Pessoal, estou aqui com ele hoje, Rodrigo Caldeirão, o Pilha. Satisfação em receber aqui um grande cara, a honra de estar do lado desse cara aqui que eu admiro muito, e queria agradecer a todos os patrocinadores que estão com a gente colaborando em mais um programa para que tudo isso aconteça. E nós vamos falar aqui de cavalo, de laço e contar tudo para vocês aí hoje. Pilha, bom Demais. mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí o convite. E hoje nós estamos aqui, vamos começar falando de cavalo de laço. Você que é um dos grandes treinadores do Brasil de cabeça, na minha opinião, o melhor, e que tem muita tropa para montar, que sempre se destacou, não é de hoje. E perguntar aí o que precisa para um bom cavalo de cabeça, o que você tem para falar pra gente de treinamento de cavalo de cabeça? Eu acho assim, a princípio o bom de cavalo de cabeça ele tem que ter uma estrutura para aguentar o serviço, né? Eu acho que começa pela estrutura, ele tem que ter uma índole boa para você trabalhar com ele. Não pode ser, tipo assim, tem que ter um bom calcense, né? O cavalo que gosta da lida com gado, tem que ter habilidade, várias coisas que a gente procura no cavalo para ele poder desempenhar o serviço dele bem feito. E aí a genética ajuda muito nisso, né? Assim, já tem uns cruzamentos que ajudam muito para você conseguir chegar nesse cavalo. Não é uma receita de bolo, né? Mas já é um bom caminho, assim, quando você vai atrás de um potro, essas coisas. A genética é um fator bem importante. Você teve um sucesso SKR lá, né? Teve um grande cavalo. Sim, o Top Sucesso. Foi um dos grandes cavalos que passou na minha vida até agora. Ele tá entre os grandes cavalos que eu montei. Assim. É uma linhagem que você gosta? Gosto muito. É uma linhagem que vem da velocidade também, entendeu? Ela combina o trabalho, aqueles cavalos, aquela época, aqueles cavalos Sudão, rancheirão, sabe? Com a tropa de velocidade, que é do próprio Sucesso, né? Que é Filas. Então, assim, combina muito com um cavalo de cabeça, principalmente, que é força e velocidade. E isso aí ele tinha muito.
É um puta de um cavalo, a gente tem que falar dele, falar do Let's também. Já aproveitando aqui, falando de cavalo, vamos falar do Let's. Conta a história desse cavalo pra gente aí. Muita gente, né? A gente que tá no meio ainda ouviu falar. Muita gente nunca nem ouviu falar, não sabe o que é esse cavalo. Conta o que é esse cavalo. Sim, o Let's, assim, eu sou suspeito de falar dele, né? Porque pra mim foi o melhor que eu tive. Isso aí, assim, foi o que mais me deu premiação. Assim, não vou dizer que eu ganhei as coisas mais importantes nele, mas das mais importantes foi nele também que eu ganhei, igual o Top Sucesso. É um cavalo que eu ganhei meu primeiro Porto Futuro, eu ganhei o Rodeio de Jaguariúna, sabe? Daí teve outros cavalos que eu ganhei carro, o Solano, um cavalo que era de um amigo meu de Venceslau, que ficou comigo muito tempo, que eu treinei também para ele, eu ganhei Barretos nesse cavalo. Tem o Bernardinho, que foi de Zé Soares, que eu ganhei em Americana, sabe? Sim, teve vários cavalos importantes, mas o Let's, dentre eles, foi o mais, assim, pra mim, sabe? Um cavalo que veio, eu comprei ele através de um outro cavalo que eu tinha, que foi até o que o Dudu ganhou agora, ficou reservado lá em Araçatuba, laçando o pé. Eu ganhei Porto Futuro nesse cavalo e através desse cavalo eu fiz um negócio com o Neto Galindo, de Cuiabá, e adquiri o Let's nesse negócio. E a princípio foi um cavalo que eu peguei pensando Ele tinha quantos anos aí, Pedro? Tinha 5 anos. 5 anos. Por aí, 5 anos. Só que é um cavalo que eu já conhecia, que eu dava assessoria pro Neto lá em Cuiabá e eu tinha montado nele lá em Cuiabá já. No começo ele era o Juca tava iniciando ele no pé, aí pediu para passar ele para cabeça os dias que eu fiquei lá. E aí depois de um ano eu voltei lá, foi quando eu e o Neto fizemos um negócio e eu peguei o Let's no negócio do Wizard. E a princípio a intenção era fazer um cavalo para vender. E acabou que a gente foi casando e estamos aí até hoje. Quantos anos, hein, Pio? E o tanto de alegria que te deu. Ganhou o melhor cavalo do ano 2019 e 2022. 2022. Foi 5 vezes indicado. 5 vezes indicado, né? E 2022 ele ganhou o prêmio do cavalo de cabeça que mais ganhou dinheiro na ETR também. E nós sabemos o tanto de oferta que você já teve nesse cavalo, o tanto de gente já quis comprar. Sim. E o quanto que é importante, o quanto te deu alegria. Você ainda comentou um dia comigo lá na sua casa, a gente conversando, você falou: Danilo, você comentou comigo, Danilo, esse cavalo aqui, cara, eu levo ele pra prova, ele volta mais gordo do que ele foi, né? Fala um pouco pro pessoal aí disso aí. Ele cavalo tinha... calmo, né? Ele tinha tudo que eu gosto no cavalo, né? Além dele assim, me ajudar demais a laçar, ele não me dava trabalho com nada. Não tinha frescura para comer, não tem frescura, lugar de se amarrar, lugar de se soltar. Cavalo bom de se lidar com ele do chão, dócil demais. Assim, não tinha... Falar pra você que o único defeito que ele tinha, ele desamarrava, aí ele era ligeiro. Só que pelo menos ele desamarrava e ficava por ali, não fugia. Então não podia nem reclamar disso aí nem também. Defeito, não. Né? Mas desamarrar ele é ninja, isso até hoje. O Adriano contou lá dos rodeios de muita coisa que vocês já ganharam junto, correram muitos anos juntos. E tem muitas conquistas, muitas vitórias aí. Qual que foi uma das mais importantes com ele ou com alguém das 3 aí maiores conquistas suas que você mais... Com o Adriano, você fala? Com o Adriano ou com qualquer outro competidor, com qualquer outro peseiro? Assim, eu posso frisar assim, o rodeio de Barretos, né? Que foi o último ano que teve lá em Barretos, em 2005. Você ganhou lá? Eu ganhei com o Adriano. Eu tava no Solano, um cavalo na época tava com 4 anos de idade. Caramba, ganhou aberto em ganhou o Barretos. Foi no mesmo ano que eu ganhei o primeiro. Outro? Eu ganhei o primeiro carro meu, foi nesse cavalo também, junto com o Testinho, com o Juninho. O Juninho tinha acho que 14 para 15 anos, lá no rancho na Prova do Içal. E aí em agosto eu ganhei o Barretos com o Adriano. Teve o rodeio de Jaguariúna, o rodeio de Americana. Os carros que eu ganhei em prova, assim, toda a prova é especial, né? Independente da premiação que você ganha, assim, mas toda a prova é especial. Top 15 em 2022 com o Guilherme Luna também, assim, marcou bastante. Foi uma prova muito difícil, assim, que lá é uma maratona, né? Uma prova de 10 boi. 10 boi. Com o mesmo parceiro, violenta, né, Pedro? É uma missão só, então todas marcam bastante, assim, mas... Dependendo da premiação, todas são bem importantes. E nesse assunto agora me tira uma dúvida aqui. O Solano, você leva um cavalo de 4 anos, um potro, para correr Barretos. Como que é isso aí? É o que tinha.
A sorte, era bom a pra sorte isso? que ele era muito bom. Era muito bom A pra sorte isso? que tipo assim, eu já Você tinha... foi confiante? Fui, porque eu já tinha ganho o carro nele, né, na prova do ISAL, que tinha sido em junho, né? Então, assim, ele já estava se provando um bom cavalo. É um cavalo que eu não peguei com o intuito de treinar para técnica, nada. Naquela época eu nem me importava muito com isso, aí foi em 2005. Eu comecei a correr prova técnica em 2007. Então nem estava nos meus planos mexer com técnica, nada. Então foi um cavalo que eu peguei para treinar para cronômetro, né? Veio com 3 anos e pouquinho para mim, para treinar para cronômetro. E ele é um neto do Víbora, na mãe do Oxafari, que é uma linhagem fodida para boi também, muito boa. E um cavalo muito forte desde novo. E assim, o treinamento dele sempre foi muito tranquilo. E comecei a levar nas provas em volta de casa. Naquela época tinha muita prova, rachãozinho, essas coisas. E comecei a levar e ele só foi evoluindo. Aí acabou que virou meu cavalo de prova. Fiquei uns 4 anos com ele. Porque a gente fica imaginando, falando, cara, um cara levar para Barretos um potro de 4 anos, nos dias de hoje, vamos falar só se tiver muita pé, né? Hoje é verdade. E deu condição, e você ganhou, você não levou para encher linguiça, né? Caramba, isso aí tem que ser contado, é bacana a gente falar disso aí. Que hoje pra gente empistar um potro tá mais difícil, sabe? Porque não tem tanta prova pra gente ir assim, igual a gente chama os bolão, que antigamente tinha. Aquela prova baratinha que você ia no fim de semana. Pra vocês profissionais, né? Não tem, praticamente não tem, é TR e os esquenta. Então o que a gente tá fazendo hoje? A gente vai pegando os potros, vai levando os esquenta pra ir. Porque assim, um animal, por mais que esteja bom em casa, ele só vai ficar pronto mesmo depois de começar em prova. Isso aí não tem jeito. Né, então, Pilha? Às vezes treina em casa, você acha que um cavalo não vai estar pronto para ir na prova só em casa. Ele vai ter que começar a sair, igual você trouxe a potra hoje. Isso, tem que começar a sair, tem que ir em prova. Às vezes o cavalo até treina fora de casa e tem um comportamento. Só que na hora que vai na prova, o volume de cavalo é muito maior, o barulho, aquela pressão em volta, o animal sente aquilo lá, então tem que estar levando. E antigamente as provas também eram em céu aberto. Você ia numa prova, você fazia 10, 15, 20 inscrições. Então você levava um cavalo velho e um potro. O potro você corria 5 nele e corria 10 no cavalo velho. Hoje não dá, você vai no MTR 4 inscrições, você vai correr 2 em um, 2 no outro. Não tem condição. Muitas vezes você vai comprometer a sua prova do seu parceiro também, entendeu? Então tem que ter o bom senso também, né? Então ficou mais difícil da gente estar empistando pro outro hoje, principalmente pro profissional. Muitas vezes acaba fazendo isso, acaba dando um animal novo seu para um amigo que corre uma soma mais baixa, para ele numa prova de soma 4 e tal, que é uma prova que tem menos pressão pro cavalo, que dá para ir empistando desse jeito. Tá. Mas o Solano teve, não sei se foi sorte ou azar dele, que naquela fase tinha esses bolão, então já foi empistando novinho. Então com 4 anos ele já estava pronto. Caramba, correndo ganhar Barretos com 4 anos, foi bom ter lembrado disso aí, porque não é qualquer um não que ganha. A top 15, Pilha, como que é? A top 15 é uma final, né, do campeonato DTR, que só corre os 10 melhores cabeceiros e os 10 melhores peseiros durante as etapas que ocorreu durante o ano, né? E é só uma inscrição. Aí às vezes você vai correr com seu parceiro fixo, no caso dos dois terem classificado, né, porque a pontuação é individual.
e muitas vezes você corre com um parceiro diferente. No meu caso, o 2020, depois que começou esse formato, né, a partir de 2021, eu classifiquei em 2021, 2022, 2023, cada ano eu corri com um parceiro, que foi em 2021 foi o Fernando Varone, 2022 foi o Guilherme Luna e 2023 foi o Periquito. E aí é uma inscrição com cada parceiro, são 10 bois corridos no mesmo dia, corre a etapa, a temporada inteira, no final do ano junta os 10 melhores cabeceiros e pezeiro, e diz que rola muita grana nessa top 15. Em um dia de competição, sim, ganha um monte de dinheiro, né? Como que é uma isso? Premiação muito boa. Se não me engano, o ano passado pagou 60 mil pro primeiro, né? Caramba! E vem caindo a premiação até o 15º, falei, os 10 melhores são os 15 melhores. 15 melhores, né? Aí vem caindo, mas paga até o 15º, recebe uma premiação boa, que sobra dinheiro ainda, é bem bacana. E dessa top 15, Pilha, hoje todo mundo tem vontade, sonha em entrar para uma top 15, né? Ah, todo mundo, né? Na verdade, a ETR ela veio para dar uma levantada no laço, que principalmente porque o laço era o único esporte onde a pessoa queria ficar pior, né? Eu nunca, assim... Não subir de handicap, né? Nem queria, não queria ficar pior, mas nem queria laçar bem, mas não subir o handicap. Hoje, assim, muita gente pede para subir o handicap, né? Procura, assim, modo de falar, mas hoje as pessoas, meio, né? Você vê que eles treinam, eles correm prova com o intuito de melhorar e subir o handicap para estar participando da ETR. Então, assim, foi um projeto que, graças a Deus, deu muito certo, que, assim, não deixou o laço do profissional acabar, né? Porque muitos profissionais tiveram que migrar para o treinamento de cavalo, até o meu caso foi um desses, por falta de prova, e incentivou mais ainda quem já está começando, né? Que hoje tem esse incentivo de querer melhorar para chegar um dia estar correndo uma ETR. Isso, eu quero mostrar depois, quem não conhece, para ver o que é a top 15. A top 15, os caras colocam um back number lá, colocam o número nas costas, chama foto por foto, chama nome por nome, né, filho? É uma apresentação de gala ali, vamos falar assim, pro pessoal do cavalo. Todo mundo sonha em correr o ano inteiro para entrar entre os 15 melhores e ter esse prestígio lá que, né? Sim, com certeza. É o prêmio maior, assim, do ano inteiro, é se conseguir entrar entre os 15, entre os 15. Com certeza. E a ETR, você falando que veio para brilhantar, para incentivar os profissionais. A ETR hoje, Pilha, se o cara não tiver um bom cavalo, a boiada a gente sabe que é dura, e se o cara não tiver um bom cavalo, não tem chance, né? Pode ser mais laçador que seja, porém precisa, né, de um bom animal. Isso aí tá mais do que se provando, né, durante os anos, assim, que cada vez vem, vamos dizer assim, entre aspas, dificultando mais, assim, fazendo a gente precisar mais de cavalo. Você vê que quem tá em destaque tá bem montado, né? Você vê que, assim, se você olhar quem tá melhor ranqueado, você vê que tá bem montado, não tá todos eles estão em cavalos, assim, que já vem mais de ano correndo, entendeu? Que tá com entrosamento bem bom com o animal. O cara sem um bom cavalo, a gente tem que valorizar. Eu falo, comentei ainda em alguns programas anteriores isso aí, e você que é um dos grandes treinadores de cavalo de cabeça no Brasil, pode falar pra gente melhor que ninguém, que o cara precisa de um cavalo bom de brete, um cavalo rápido, senão não consegue, né, executar uma bolaçada, fazer aquilo acontecer, né? Não, com certeza, igual você falou, no caso da ETR, que geralmente coloca um gado mais difícil, um gado mais, assim, mais fresco, assim, com menos corrida, né? Então são mais rápidos, não são tão fáceis de você aprontar eles pro peseiro. Então, se você não tiver bem montado, se você não tiver
com um cavalo bom de brete, mas que parte rápido e bom para preparar um boi também, você vai ficar para trás. Nos seus treinamentos ali, todo mundo tenta treinar, a gente sabe que o cara tenta treinar um cavalo bom de cabeça, não consegue, o cara tenta fazer isso, tenta fazer aquilo e não consegue. O que você acha que te fez destacar no treinamento de cavalos? Danilo, eu sempre pensei assim, eu preciso que o cavalo me ajude a laçar, né? Eu nunca foquei só em mim, tipo assim, eu vou aprender a laçar e independente do cavalo, assim. Eu acho que o cavalo é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. Então, eu sou criado com meu tio e o meu tio, assim, desde quando eu vim para Prudente, com 15 anos, e meu tio sempre foi um cara que sempre foi meio, como se diz, acima à frente do seu tempo, sabe? Em relação a essas coisas de cavalo, de ter cavalo bom. Naquela época da turma do laço, o que começou a ferrar os cavalos, o primeiro que começou a ferrar os cavalos foi o meu tio, sabe? Que foi atrás disso aí, que antigamente ninguém nem ferrava o cavalo. E aí ele se espelhava muito nos Estados Unidos, na questão de treinamento de cavalo, essas coisas. Então meu tio foi campeão Porto Futuro também algumas vezes, sabe? Ele sempre focou muito e sempre E eu aprendi isso aí com ele desde o começo, que a gente monta no cavalo, a gente tem que usar o cavalo para ajudar a gente a laçar. Você não pode só pensar em laçar e deixa o cavalo por conta própria, entendeu? Porque uma hora ou outra vai dar errado. Então quando você tem um cavalo que te ajuda, é que nem você vai carpir com uma enxada cega, você vai sofrer para você conseguir arrancar o mato, você entendeu? E a mesma coisa você tá bem montado. Quando você tá num cavalo muito bom, vai facilitar tudo, né? Você força o cavalo a fazer o que tem que ser feito treinando para ter um bom cavalo, para ter um cavalo pronto, do que soltar mais boia, do que recolher uma boia. Você faz ele fazer o serviço dele para servir para todo mundo montar, né? Eu costumo dizer assim, a gente nunca pode... Você vai soltar uma boia de uma mão para você laçar um boi quando você quer acelerar a laçada, mas nunca para inteirar o serviço do seu cavalo. Entendeu? Quando você está soltando uma boia porque o seu cavalo não está querendo chegar no boi, tá errado isso aí. É diferente você soltar uma boia para você acelerar a sua laçada, para você laçar o boi mais perto ali, para você ganhar tempo. Mas quando você tem um cavalo que sai com a intenção de te levar lá no boi, o cara que soltaria duas só vai precisar soltar uma. Você entendeu? Que soltaria uma, não vai precisar soltar nenhuma. Ele vai dar esse mesmo tempo, ele vai te ajudar, vai ficar mais fácil para você laçar também. Muito bem colocado, muito... É bom a gente tirar essas dúvidas, porque todo mundo tem essas... Às vezes o cara volta uma boia na mão. Uma vez, não lembro se foi conversando com você, ainda falou, ó, isso aí tá fazendo o serviço do cavalo, você não pode recolher a boia, o seu cavalo tem que diminuir para dar o espaço, né? Sim, eu procuro, isso aí até é uma forma de eu treinar, que eu falo assim para as pessoas quando eu tô dando curso, as coisas, é uma dica que eu dou muito. Você quer saber se seu cavalo tá na posição ou não tá? Sempre que você laçar o boi, onde você serra a corda, no lugar da corda que você pega para serrar, é onde você tem que enrolar. A corda não pode nem sobrar e nem faltar. Se sobrar é porque seu cavalo adiantou o galão. Então aí você põe no pito e diminui ele, faz ele esticar a corda. Se faltar, é porque ele saiu do lugar antes de você trazer a corda no pito. Então tá errado, você volta ele e enrola naquele lugar que você pegou a corda. Então se você seguir esse treinamento desse jeito, sempre você vai estar com o seu cavalo no lugar certo, na hora certa, debaixo de você, né? Porque hoje a gente analisa região, eu particularmente, a gente vê o cara que é um bom cavalo de cabeça, manda no pilha, você conta no dedo os bons treinadores, você não poderia ter um monte, só que é o que você falou, o cara não tira um tempo para dedicar a fazer só aquilo, o cara preocupa com laço, preocupa com uma coisa, outra. Se o cara não focar e dedicar só nisso, ele não vai ter uma qualidade para fazer bons cavalos, né, pilha? Tem que ir atrás de aprendizado, né? Na verdade, assim, eu não aprendi nada sozinho, assim, eu sempre fui muito observador, mas
sempre, assim, igual eu falei pra você, que eu cresci com meu tio, que é um tio cara polaco, né? que é um cara que sempre deu muita importância para isso, entendeu? Para um cavalo bom. Então ele nunca, eu lembro quando eu era moleque, tá começando a laçar, começando a, assim, vamos dizer, ficar mais firme no laço. Eu já queria laçar soltando boia, essas coisas. Ele brigava comigo, não deixava eu soltar a boia para laçar, você entendeu? Falar, tu usa o cavalo, tem que usar o cavalo. Então, tipo assim, eu cresci com um profissional da área, entendeu? Assim, sempre tive muitas amizades boas, conversei com muita gente, desde laçador, como domador, essas coisas. Me abriu a cabeça, entendeu? né, Pilha? Então, Pilha ferra, pra quem não sabe, o Pilha ferra um cavalo como ninguém. Eu lembro de quantas vezes você vê isso, aí você vê que o cara conhece um cavalo dos pés à cabeça, que nem você falou do seu tio. Sim. O cara conhece tudo ali, saber o que acontece, por que tá com tal dor, por que tem essa movimentação. Não chegou do nada e falar, tá cobrando tanto pra treinar o cavalo. Também já lembrando aqui, você teve você teve nos Estados Unidos, né? Tive, eu fui 2 vezes pra lá. Fui só assim, lacei. Treinou, correu alguma prova? Corri umas 3 provinhas lá. Mas nada muito assim. Uma prova que eu corri junto com o Juninho lá, assim, corri com o Pacheco, né, um amigo meu de Cuiabá. Mas a mesma prova que o Juninho tava com o Caleb, tinha outros profissionais que correm a finals lá, tudo. Foi bem bacana. E corri umas 2 provinhas, os bolãozinhos deles lá. E gostou de lá, filho? Ah, muito bom, cara. Eu tenho vontade de voltar, mas assim, eu fui 2 vezes, fiquei 10 dias e voltei. Mas assim, eu tenho vontade de voltar pra lá agora pra passar um tempo maior, assim, sabe? Montou em bons cavalos lá? Montei sim. Foi pouco tempo, mas deu pra montar em cavalo bom sim. Notou alguma diferença? No laço, no gado, no que você tem aqui? Rapaz, o gado lá eu acho que é até mais ligeiro que o nosso, das provas abertas. É um gado bem ligeiro, só que é um gado que, assim, se laça, ele vira bom, sabe, assim. A diferença que eu senti em 2 cavalos, vamos dizer que eu montei em 2 cavalos muito bons lá, que é cavalo de profissional correr mesmo. Uhum. Eu senti um pouco de diferença na hora de virar os bois, sabe? Eles fazem mais força que os nossos para virar boi, porque como a gente laça o pescoço, a gente, assim, tem essa cultura de dar uma escorada no boi pra você tirar ele. Lá não tem essa escorada não, lá na hora que põe no pito o trem vira pra esquerda com força mesmo. Mas assim... Dá pra ver nas arenas, que nem nos rodeios lá, você vê que os cavalos saem meio por baixo na cabeça ali, né? Você vê que quando eles laçam, como eles têm a cultura de laçar o chifre, né? Na hora que laça o pescoço, não vira bacana não. Ainda, como a gente tem a cultura de laçar o pescoço, você pega o cavalo desse, você levanta, porque a gente tem o hábito, né? De pôr no pito e levantar o cavalo. Lá eles não têm esse costume não, então quando o trem bate no pescoço. Diferente, né? Tem, lógico que tem os cabeceiros lá profissional que até laçam pelo pescoço mesmo, vão de propósito, dependendo do jeito do chifre do boi, eles vão de propósito no pescoço e viram bom, claro. Mas assim, na maioria é meio chiclete. Caramba! Eu vejo, a gente vê, eu nunca fui, mas a gente vê lá que aquele na Finals mesmo. E já aproveitando, falando da Finals, a média de idade diz que foi ano passado ou retrasado 21 anos da tropa. Da tropa, né? É uma tropa, geralmente, assim, lá os cavalos de prova deles mesmo, a maioria são cavalos assim de 8, 10 anos pra cima, né? E na Finals eles costumam usar a tropa mais experiente mesmo, como é uma prova numa arena curta, né? Então... Que seja 18 anos aqui, às vezes o cara com 10 anos tá falando, mas o cavalo já tem 10 anos, né? Não, mas 10 anos ainda tá no... Pois então. Mas a cultura do Brasil em relação a isso, né, é diferente, né? Sim. É que, igual eu falo, lá, eu acho que, assim, eu não posso falar tanto de lá, eu falo muito pelo que eu converso com o Juninho demais, essas coisas, mas... Compadre, você é compadre dele, né? Mas não como por experiência própria, mas assim,
As provas lá são bem mais maneiras que aqui, né? Agora igual o ETR tá ajudando muito, que é só 4 inscrições e tal. Mas lá, eu acho que lá o que judia mais de cavalo é viagem do que propriamente a prova. Porque a prova geralmente é pouco boi, é muito rodeio. Só que os cavalos não saem de dentro do treino, né? Desce, corre um boi, monta no trailer, viaja, desce, corre o boi, monta no trailer. Então, só que eles têm bastante cavalo também. O país é grande também, né, Pilha? Igual o Brasil, grande, assim, né? Vai longe, né? Só que também eles têm bastante animal, né? Assim, eu acho que mais ou menos cada laçador lá deve ter no mínimo 3 cavalos de ponta para correr. Não tem um só, igual a maioria do laçador brasileiro, tem só um cavalo, né? É um outro que tem 2, 3 lá, a maioria tem no mínimo 3. Tem cara que tem 5, 6 cavalos que pode escolher qualquer um deles para ir na prova que não vai deixar a desejar. Então isso aí ajuda a poupar o animal também e ele ter uma longevidade maior, né? Que eles não levam até a idade que o pessoal que tá parando, querendo aposentar cavalo, lá tá correndo em alto nível ainda, correndo prova dura, né? E como lá tem muito tipo de prova, igual tem igual a gente tá falando, a Finals é uma prova de uma arena pequena, uma barreira mais curta, então eles têm determinados cavalos que eles têm só para Finals, vamos dizer assim, ou para aqueles rodeios de barreira curta, sabe? Aí assim, pega uma Bob Fest, que é uma barreira muito comprida, alguns outros rodeios lá que é barreira gigante, igual Cheyenne, essas coisas, tem uns cavalos determinados para esse tipo de prova, né? São muito profissional, né? Aquele povo lá, eles vivem disso mesmo, vivem de prova, né? Ainda tá um pouco à frente da gente. Eu acho que nesse sentido aí tá. Às vezes o pessoal comenta, tal coisa, o cara quer copiar, quer ser muito americanizado, mas não é, tudo veio de lá, né? Tudo, o esporte, o team rope veio de lá, os cavalos, o estilo country, o chapéu, tudo veio de lá. A gente vai copiando eles, a gente, né? acaba copiando, que é uma coisa que deu certo, né? Então vai copiar. Se fosse uma coisa que não tivesse dando certo, não, que dá certo, tem que copiar o modelo bom, né? Na técnica, na BQM, Pilha, você já ganhou nacional? Quantas vezes? Danilo, não vou saber te falar. O Porto Futuro eu ganhei 4 vezes, o Porto Futuro. Agora de nacional, congresso, não vou saber te lembrar de cabeça assim, não. Porto Futuro, você ganhou... Eu ganhei em 2008, 9, 10 e 13. O Porto Futuro. A BQM, esse ano você chegou a correr, não? Eu corri o congresso. Correu o congresso agora. Lota lá, né? Pilha aberta é coisa linda de ver. Eu até conversei com o Marquinhos esse dia, o cronômetro. O Marquinhos até comentou comigo ali, tava falando que chega os bombeiros interditar a entrada lá porque tá tanta gente que vai assistir. Eu acho que é uma das provas mais esperadas pelo público lá. Até muitas já teve evento da BQM que eu fui assim que esperou terminar outras provas para começar o cronômetro, porque o povo que estava envolvido em outras provas queria ir lá assistir o cronômetro. Então eles esperavam terminar as provas para começar a prova de cronômetro aberto, que é bem bacana mesmo. Você ganhou o Barretos, comentou que tinha ganhado o Barretos 2005. Lá foi o último rodeio, né? Sim. Deu quantas inscrições lá? Como que foi a emoção de ter ganhado essa grande prova aí? Foi, sem dúvida, foi a prova, o rodeio que eu fui que tinha mais gente, assim, deu 132 duplas. Duplas? 132 duplas. Naquela época os rodeios eram uma missão só, né? Não era igual... Hoje ainda tem rodeio que pode fazer 2 missões, às vezes até mais. Mas naquela época os rodeios eram uma missão só, 3 eliminatórias, né? Uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado. E chegava nos 10 finalistas do domingo. E falar pra você, gente, viu? Rapaz. Tinha dupla de mexicano laçando. Muita gente e assim, a emoção é gigante, né? Um rodeio que assim, é assistido
pelo mundo inteiro, assim, você entra naquela arena, aquilo é enorme, aquilo lá é um buraco, né? Na hora que você olha pra cima, é um mundo de gente ali, é muito bacana. Pena que não teve mais, só que a gente tá na expectativa aí desse ano voltar a ter, né? Teve uma prova lá, né? Teve a prova, graças a Deus deu muita gente, foi recorde de inscrição do ETR, foi bem bacana. Vamos ver se essa prova aí serve aí de alavanca aí para eles aceitarem voltar a ter o laço lá, porque assim, não pode, né? O país nosso, que é um país assim do agro, essas coisas, uma festa daquela não tem uma prova de laço, né? O tamanho que está o laço no Brasil hoje, eu acho que isso aí ia ajudar mais ainda a incentivar o esporte e tudo, né? Você vê o tambor, o tanto que cresceu. Exatamente. Quando é época de Barretos, vai todo mundo para lá, entendeu? O próprio Ranchort, Empene, né? Tudo. Lá todo mundo quer estar em Barretos, e com o laço tenho certeza que não vai ser diferente. A indústria do cavalo é gigantesca, né? No Brasil, a gente fala, eu tava pesquisando e você começa a ver que a indústria do cavalo, eu falei em outros programas e volto a frisar, gera mais empregos, é mais forte que a indústria automobilística no Brasil. E ninguém fala muito disso, né? Não dão muita atenção a isso, não tem incentivo nenhum do governo, não tem incentivo de nada, todo mundo trata como se fosse, aquilo ali mexe os caras que não tá, né? E muita gente, você vive exclusivamente do cavalo, trata da sua família, e milhares de pessoas vivem única e exclusivamente do cavalo. Então a gente tem que valorizar isso, tem que dar uma atenção para isso, né? Com certeza, isso aí a gente tá falando, assim, olhando só o ramo nosso, né? Que é o do quarto de milha, né? Das provas do quarto de milha, fora outras raças também, quanto que não movimenta, né? Se for ver no cavalo no geral, é igual você falou, eu não sei os números, mas com certeza deve gerar muito mais emprego e girar muito mais dinheiro do que a indústria automobilística, por exemplo. É gigante, tem que, aí você vê, não tem incentivo nenhum, falar, mas o que você quer? Não é o que eu quero, mas eu falo assim, o governo tinha que incentivar, falar, não, se o cara trabalha com isso, aí tem que dar uma atenção para isso. Por que só arrecada, né? Por que não tem uma ajuda para isso, para aquilo, trata como se não fosse nada, e é muita coisa, né? Tem que ser valorizado, tem que ser falado isso aí, né? Com certeza. Se Deus quiser, a gente, assim, tá abrindo as portas aí para um futuro bem melhor, né, para próximas gerações que vão vir aí. E o Alonso comentou que há uns dias aí, mês passado, foi regulamentada a vaquejada, e a tendência é só tá mostrando, esse programa também, um dos intuitos meu é esse, que não faz mal pro bicho, pelo contrário. Sim. Você vê a tropa o jeito que é, o gado o jeito que é, você tem seus bois lá cuidado, você vai correr uma BQM, tem uma inspeção lá, que a hora que você termina de correr, o cara tira o freio do seu cavalo para olhar ali se não tem nada. Então o bicho tem aptidão para aquilo, né? Ele não é forçado, né? Falar que você puxa aqui e dá uma rosetada, não. Tanto que os animais que a gente inicia o treinamento, que você vê que não tem aptidão, igual você falou, a palavra certa, aptidão para aquilo, você não vai obrigar ele a fazer forçar. A gente chega pro proprietário e fala, esse aqui não compensa, não vai valer o investimento, não vai ficar bom, entendeu? Assim, não vai porque todo mundo cria uma expectativa muito grande, né, quando você começa a mexer num potro. Então, você vê um animal que não tem aptidão, ele não vai ter chance de ficar um animal bom. Ele não vai te dar, não vai suprir sua expectativa. Então, pra gente que é treinador, não compensa você ficar perdendo tempo com um animal desse, e pro proprietário não compensa investir num animal desse também.
agradecer aqui a presença do Pilha. Pilha, brigadão. Eu agradeço aí o convite mais uma vez. E só falar para todo mundo aí que não percam esse programa, que foi muito show, muito conteúdo bacana, trocando ideia, o Pilha falando de treinamento de cavalo, mostrando tudo que tem de legal para vocês. Agora a gente vai laçar um team rope aqui, vamos ver se ele laça cabeça de boi mesmo. Parabéns aí pela iniciativa do programa. Obrigado, muito legal, Pilha. ajuda a fomentar mais ainda o trabalho da gente e do laço. Bacana, obrigado, mano. Oi. E as duas pistas.